Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta. Aqui a gente conversa e provoca reflexões para o futuro da nossa cidade. O tema do programa de hoje é a poluição das águas, a escassez hídrica e a importância da educação ambiental. Para a gente conversar, eu tenho duas convidadas, vereadora Inês Paz. Seja muito bem-vinda, vereadora, aqui com a gente mais uma vez. Olá, Júlia, olá a todos e todas, que mais uma vez estamos aqui nesse programa Mulheres em Pauta e hoje com um tema bastante importante e bastante preocupante. Por isso, a nossa convidada de hoje, ela vai trazer várias contribuições, várias reflexões, mas não é porque nós estamos no mês do meio ambiente, não, é porque nós necessitamos de se envolver nesse tema para garantir uma melhor qualidade de vida. Sim, a nossa convidada é a Nádia Moraes, é bióloga e especialista em gestão florestal e educação ambiental. Seja muito bem-vinda aqui ao Mulheres em Pauta. Obrigada, eu que agradeço o convite. Fico feliz de poder contribuir com o programa, né? E que a gente traga bastante reflexões, questionamentos e vamos tentar mudar um pouco esse quadro aí da questão das águas no nosso país, no nosso planeta. Certo, bom, a questão das águas é algo que a gente fala lá desde a escola, de criança, né? Mas, Nádia, é a realidade mesmo que é passado para a gente? A gente tem noção do que acontece ou está bem longe disso? Bom, a questão das águas a gente precisa discutir com duas vertentes, né? A água vai acabar? Não, a água não vai acabar, né? A água no planeta ela é a mesma há milhões de anos e vai continuar tendo esse ciclo hidrológico que a gente tem aqui na natureza. O nosso maior problema, o que acaba, é a água potável. E é a escassez, que é o acesso da população a essa água potável. Então, hoje, no Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável nas suas casas, né? Então, a gente tem um problema que é a falta d'água potável, tá? Eu acho que é isso que a gente precisa entender pouco, entender que a água não vai acabar, mas sim a água que a gente bebe com qualidade, que não traga doenças, esta sim está em falta, não só na nossa região, no nosso país, como em várias regiões do planeta. Certo, então vamos partir desse princípio, que é a água que a gente precisa. Vereadora, você acha que as pessoas realmente têm ideia disso? Finge que não vê? Como que você avalia essa situação? Acredito que a população, como diz assim, o cidadão comum, né, ele até não deva ter essa preocupação, porque no seu dia a dia ele tem outros tipos de preocupações que a gente ele não vai parar para pensar nesse sentido. Agora, é claro que quando a Nádia diz, né, a água potável ela vai acabar, e é claro, nós vamos aprofundar nessas questões, e por que a água potável vai acabar, a água no planeta não vai acabar, mas a água potável vai acabar, tem, pelo menos penso, que tem a ver com a forma como é tratado o meio ambiente, que aí eu acredito e que as pessoas que têm a responsabilidade, que têm o dever de estar preocupado com essa questão, eles sabem disso, no meu ponto de vista, eles sabem disso, mas olha, a organização do mundo, eles vêm de uma outra forma, que não está preocupados como é que vai acontecer. Porque eu fico pensando o seguinte, que nem a Nádia colocou a questão da água potável. Independente dos fatores que estão levando a ter essa escassez de água potável, já assim, de algum tempo, quando eu falo muito tempo, eu vou pegar, por exemplo, na minha infância, né, que a gente via assim, muita população ainda sem acesso à água potável. Então, até gostaria, até nesse debate, que a Nádia até explorasse isso, essa questão da escassez da água potável, que do meu ponto de vista tem a ver
como os governantes, como a política colocada no nosso país, no planeta, está levando a essa escassez. Se o meu raciocínio tem lógica nesse sentido. Então, a política implementada no nosso país e no planeta como um todo, leva que cada vez mais a gente vai ter escassez da água potável. Então tem sentido, Nádia? É mais ou menos por aí, porque realmente terra, o planeta água, tem bastante água, mas é água potável. O que acontece? Vamos entender melhor esse assunto. Vamos lá, né? O que acontece? A maioria da população é abastecida com água doce, que são as águas dos rios e a água subterrânea, né? E o problema maior do acesso a essa água doce, tanto dos rios quanto de águas subterrâneas, é a questão da poluição. Então, o ciclo está sendo alterado, primeiro, porque nós desmatamos áreas de floresta para construir as cidades, e cada vez as cidades vão se adensando mais, vai asfaltando, e essa água, quando chove, por exemplo, não consegue infiltrar no subsolo, alimentar o aquífero, que é as águas subterrâneas, e sim ela escorre pelo asfalto, cai no rio e do rio vai para o mar. Né? Então, você não está alimentando as águas subterrâneas. Com isso, você começa a ter uma diminuição das nascentes e dos poços, né, de água subterrânea, que é aquela água mineral, aquela água que a gente compra, que custa caro, se a gente pensar bem, né, o litro dessa água. E uma outra questão é que os nossos rios estão contaminados, estão poluídos, né? Então, se a gente pensar aqui no Tietê, por exemplo, que é a nossa bacia da região, ela recebe uma carga de 700 toneladas dia de resíduo num rio, né? Nós temos aí uma mancha de 150 quilômetros de poluição no Tietê. E a cidade de Mogi das Cruzes é abastecida com o rio Tietê. Sim. Entendeu? Então, assim, essa relação de gestão das águas é que precisa ser melhorada, né? Nós temos uma política pública, né? Nós temos a política da gestão das águas, os comitês de bacia, nós temos todo esse respaldo, né? O que falta é a gestão adequada de toda essa estrutura, né? Porque a água é um bem comum de todos, mas é dever da União, né, dos órgãos públicos, administrar, gerir e da população também colaborar. Então, é nesse sentido que a gente precisa unir as forças e melhorar essa gestão. Sim. E a natureza, ela é interligada, né? Não dá para mexer em alguma coisa e não afetar todo um ciclo, como você disse. Não dá para tirar uma árvore e não ter consequências para a água e para a vida humana. Sim. E todas as outras vidas do planeta. É isso que funciona. Estamos todos unidos neste planeta, né? E qualquer coisa que a gente mexa vai afetar direto ou indiretamente em algum ponto, né? E hoje nós estamos vivendo, né, os efeitos, né, da geração que a Inês está colocando, daquela falta d'água e do crescimento, na verdade, dos últimos 30, 40 anos, né, os efeitos colaterais da exploração do meio ambiente nós já estamos vivendo hoje. Então, estamos realmente num colapso ambiental planetário, né? É a questão das águas, mas é a questão de todo um ciclo hidrológico e de todo um sistema climático do planeta que a gente vem contribuindo com essa alteração. E estamos correndo contra o tempo, porque muito se fala, né, que a hora precisa ser agora, se não for agora, não vai ter uma outra ressalva. É isso mesmo, é urgente. Na verdade, é mais que urgente, né? Assim, é urgente para nós que estamos aqui. Mas se a gente olhar, né, as manchetes dos últimos 30 dias, muitas pessoas já se foram, a gente já perdeu muitas vidas nos últimos 30 dias por conta da gestão ambiental e da questão da água. Com as enchentes que nós vimos agora, né, no Nordeste, no Sul. Então, assim, a gente tem, sim, perdido muitas vidas por conta deste problema, né? Nós estamos aqui, para nós é urgente, mas tem gente que já o tempo acabou. Sim. Tá? E essas catástrofes não são ao acaso, é porque o ser humano mexeu em alguma coisinha ali. Sim,
a gente não pode esquecer que o planeta é um ser vivo, né? O meio ambiente, ele funciona com a gente ou sem nós. Sim. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, assim, existem sim os efeitos da natureza, né? Existem. Agora, o que acontece é que o adensamento populacional, né? O desmatamento, o excesso de lixo, o excesso de CO2 na atmosfera, os contaminantes de solo, tudo isso nós temos acelerado um processo que seria natural do planeta, passar por suas eras glaciais e tudo mais, a gente vem acelerando. Então, é isso que nós estamos vivenciando hoje, né? Sim, preocupante, realmente. Muito. E, vereadora, falando um pouco das políticas públicas, como a Nádia disse, né? Vendo a região, a cidade de Mogi das Cruzes, você acha que existem políticas públicas voltadas para isso? Ainda há uma lentidão nesse sentido? Uma lentidão, muito lento. Nós participamos, na semana acho que passada, num seminário organizado pelo Condemarte, aqui que pega a nossa região, e a gente fica triste de ver, porque pouco se avançou, claro, muito pouco, e em coisas que no ponto de vista de um cidadão, de uma cidadã, são coisas pequenas no nosso entendimento. Então, nós tínhamos 2 palestrantes lá que falaram, doutores, especialistas, então um deles fez uma retrospectiva da Eco 92, né, da Eco, que foi organizada aqui no nosso país, e a gente vê dentro dessa política mais macroambientalista, ele colocando o quanto o Brasil, no caso o Brasil, contribuiu para um dos fatores determinante para o aquecimento global, para todo esse desordenamento do meio ambiente, o nosso país, que é o desmatamento. O desmatamento, ele diz assim que o Brasil não é o primeiro país na emissão de gases poluentes, mas é o primeiro país a desmatar as nossas florestas. Então, isso tem contribuído. Então, esses desastres, como já foi colocado, que a gente, se for lembrar, já aconteceu isso em 2020. Em 2020, agora, e vai acontecendo em vários países, aconteceu aqui em vários estados, aconteceu também na Grande São Paulo, então isso é uma consequência. Mas eu não sinto que tenha, assim, de fato, uma preocupação, né, de ter essas políticas públicas. Que aí a gente vai da coisa mais simples, que é a questão da educação ambiental. Mas a educação ambiental, de fato, ser colocado no Plano Municipal de Educação, a educação ambiental, de fato, de você ver como é que você trata a questão do lixo. Então, hoje nós estamos em pleno século XXI, uma cidade rica como a cidade de Mogi das Cruzes. O que se faz pelo lixo reciclável? Pouco se faz, e o pouco que se faz ainda é enterrado, entende? A gente recicla e depois ele vai ser enterrado. Então, eu avalio que a gente está muito lento e está muito irresponsável, porque, de fato, como a Nádia colocou, as pessoas já perderam a vida. E muitas vidas vão se perder se a gente continuar nessa lentidão. Então, acho que algumas coisas assim, práticas, elas precisam ser feitas imediatamente. E uma delas, a gente sempre tem debatido nos temas, que é a questão educacional. Acho que a educacional precisa começar a implementar, de fato, essa educação ambiental nas escolas, para a gente ter um novo cidadão com essa nova mentalidade. E falando em algumas movimentações do Legislativo, vocês já se reuniram algumas vezes, né, para se tratar dessa coleta seletiva, para falar sobre os resíduos sólidos. Algumas reuniões já existiram nesse assunto. Com certeza, a gente tem feito vários... Fizemos uma comissão especial de vereadores, que tem como presidente o vereador Iduígues, o vereador Pedro Comura, e eu faço parte dessa comissão. Então, nós temos batalhado, isso já desde o ano passado. E uma coisa que eu acho, assim, coisa básica, a questão da coleta do lixo seletivo, que precisa ser no caminhão gaiola, aí a gente ouve da prefeitura que a empresa não tem dinheiro para comprar caminhão gaiola, então só tem 3 caminhões gaiola e não dão
não conta para fazer todo o atendimento. Então, nós temos debatido, temos apresentado propostas para o Poder Executivo, esse atual prefeito, e na nossa avaliação, as propostas estão indo para debaixo do tapete, não estão sendo levadas com seriedade que deveria levar. Certo, então só para o pessoal que está nos assistindo entender, o Legislativo realizou algumas reuniões, né, para conversar em relação a esse assunto, montou propostas conforme os temas que foram debatidos com especialistas para apresentar projetos para o Executivo que ainda não foram colocados em prática. E aí a gente entra numa questão, Nádia, como você como especialista, um mundo ideal, assim, quais projetos que você falaria assim, semana que vem seria incrível se políticas públicas nesse sentido fossem tomadas? Há algumas alternativas em busca de soluções. Bom, colocando um pouco da questão do resíduos sólidos e um pouco da questão da água, porque os dois estão, né, ligados intimamente, a primeira coisa que eu, né, almejo é que todos os córregos dessa cidade precisam estar limpos, né? Então, para a gente ter uma água do rio Tietê, uma água limpa, nós precisamos que os córregos que desaguam no Tietê estejam limpos. Isso é um fator primordial. Não adianta nenhum outro projeto se nós continuarmos a jogar esgoto in natura direto no Tietê, né? Não esquecendo também que no Tietê não cai só o esgoto in natura, cai todo esse resíduo, né, que vem rolando pelos bueiros, o lixo das ruas, né, e isso tudo cai no Tietê, e a gente vê aí, né, algumas imagens do rio poluído, cheio de garrafa PET boiando, né, isso não é novidade para ninguém. Então, assim, a gente precisa tratar, né, os órgãos públicos precisam tratar essa questão de ligação dos esgotos, tratar esse esgoto, despoluir esses córregos, aí nós vamos ter uma água do Tietê limpa, e a questão dos resíduos. Isso, é claro, né, como a vereadora está colocando, isso é gestão pública, né? A gente precisa da educação ambiental, a educação é fundamental, isso vem de berço, né? Então, se a população tem a consciência de separar o seu lixo, ela precisa separar e ter a garantia de que aquilo está sendo conduzido para o lugar ideal para ser triado e reciclado. Não adianta eu separar o meu lixo e ele ir para um montante junto com os outros, né? E isso a gente vê em áreas públicas como privadas. Então, assim, a gente precisa dessa gestão qualificada, né? E, principalmente, aí eu vou me colocar aqui, nós precisamos que a população esteja engajada, né? O cidadão precisa ter essa consciência. Os órgãos públicos, eles são um reflexo da população. É a população que vota e coloca os gestores. Então, é a população que tem que administrar esses gestores. Então, se a população está alienada nesse processo, é claro que os órgãos públicos também vão estar. Entendeu? Então, assim, cabe a nós, a população, realmente gerir os órgãos públicos direto e indiretamente. Indiretamente, eu diria que o voto é direto, mas depois você indiretamente vai lá cobrar, né, desses políticos, dos legisladores, dos órgãos governamentais, você precisa cobrar. E a população, ela ainda está muito aquém, né? Uhum. A cidadania ainda falta, essa coletividade, né? Essa ação ainda falta. Eu acho que isso sim é o engajamento que precisa trazer dentro da educação ambiental, esse engajamento. Porque não adianta a gente falar, não joga o papel de bala no chão, né? A criança vai pegar o papel de bala, mas se ela não tiver aí, dentro dela a questão da cidadania, ela vai pegar esse papel, vai jogar no lixo, mas não vai cobrar de onde vai aquele lixo. Sim. Isso falta para a gente. Tá? E analisando um pouquinho isso, vereadora, que a Nádia falou, a população se mostra insatisfeita porque ações não estão sendo realizadas pelo poder público, e aí fala, então não vou separar mais o lixo. Mas aí o poder público não realiza e a população não
também não toma medidas contra isso, você acha que vira uma bola de neve? Acaba virando uma bola de neve. Agora, é fundamental pegar a reflexão da Nádia, porque é preciso ter, no caso aqui da gestão pública e da fazer valer a questão democrática, a gente ter a democracia participativa. E nesse aspecto é fundamental na nossa cidade, agora pegando aqui bem na nossa cidade, não há um incentivo da democracia participativa. Então, os conselhos são eleitos, é verdade, só que os conselhos acabam não tendo, de fato, um empoderamento para organizar, debater os temas. Então, a gestão pública, a administração pública acaba que no meu ponto de vista, é a forma como quer administrar a cidade. Então, é fundamental que a gente dê esse empoderamento para a população, porque aí a população, além de eleger o seu representante, ela tem que cobrar. E o que a gente tem feito, feito um debate lá na Câmara, para que a Câmara ela não seja um puxadinho da Prefeitura, que ela tenha o seu papel de fiscalizar, porque você ter um poder legislativo fiscalizador e você atuando para que a sociedade participe através dos conselhos, né, nos debates, nos problemas da cidade, a gente consegue construir várias alternativas e consegue que a população se empodere dessas propostas e levem no seu dia a dia. Então, acho que também é fundamental a gente fiscalizar o Poder Executivo, mas também empoderar a população através dos conselhos participativos. Certo, é aquela famosa união de forças, né, que todos os temas que a gente debate aqui no Mulheres em Pauta acaba sendo isso, porque é uma sociedade, então precisa da ajuda realmente de todo mundo. E falando agora nas ações individuais, para puxar um pouquinho a orelha da população, o que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, como, né, dona de casa, né, estamos num programa para mulheres, né, e ninguém melhor do que a mulher para fazer essa gestão ambiental, né? Então, a mulher, ela, ao cozinhar, ao produzir os alimentos, ao fazer a limpeza, ao criar os seus filhos, né? Isso é educação ambiental, sabe? A educação ambiental, ela ultrapassa a educação escolar. E nós, dentro das nossas casas, a gente pode fazer a coleta seletiva, fazer a economia da água, fazer a economia da energia, tudo isso é gestão econômica, social e ambiental, né? E aí, puxando um pouco para nós mulheres, a gente sabe muito bem fazer essa gestão econômica, social e ambiental. A gente só precisa realmente se valer disso, né? Entender que cada vez que a gente está abrindo a torneira e lavando um prato, olhar a imagem do rio recebendo aquela água, dos peixes, né? E aí você vai entender, sabe? Você internaliza a questão ambiental dentro de você. Nós somos partes da natureza. Não vivemos fora dela. Então, vamos ter que conviver, né, em harmonia. É isso que a gente precisa ter para nós, né, e para os nossos filhos. É aí que começa a mudança de mundo, certo, que a gente quer para o futuro. Então, não é pouco, né? Às vezes a pessoa lá em casa está assistindo e pensa, não vai fazer diferença se eu jogar esse papel, não vai fazer diferença se eu fechar a torneira enquanto eu escovo os dentes. Faz diferença. Toda a diferença, toda a diferença. Cada um fizer, né, a sua parte, a coletividade vai ganhar num todo, né? É como diz, né, o poeta, não há o bater de asas aqui que não cause um tsunami do outro lado do planeta. É exatamente isso nós dentro dos nossos lares, né? A gente tem que ter essa consciência. Bom, e para a gente reforçar aqui sobre a educação ambiental, vereadora, como a senhora idealiza esse projeto? Então, primeiro, é preciso, claro, né, como a Nádia colocou, é uma educação que vem de casa, mas como a gente vê que a nossa sociedade, a família, ela acaba
por questões econômicas, ela acaba tendo outras formas de se organizar. Então, né, é mãe trabalhando, é pai trabalhando, é os filhos trabalhando para dar a garantia da sustentabilidade, do seu sustento. Então, acho que a escola tem um papel fundamental. Claro que toda a educação ela não se resume a isso, mas eu acho que para uma grande parcela da população que vive às margens, às vezes distante de uma cidadania, a escola tem um papel fundamental. Então, acho que é preciso, nessa escola, que daí, é verdade, tem que partir, inclusive, dos próprios educadores, né? Os professores, porque às vezes a gente avalia assim, a pessoa é pobre e não tem essas noções. Mas não é bem verdade, porque eu já vi muitas pessoas de classe rica jogar latinha, né? Bebe a cerveja e joga a lata assim, de forma bem, né? Do carro, entendeu? Então, isso não é só porque a pessoa é pobre ou é rica, acho que realmente é uma questão de educação. Então, acho que a gente precisa investir na educação a partir da escola. E também ter outros cursos informais. E no caso aqui da nossa cidade, acho que era preciso ter esse investimento, como foi dito, do saneamento básico, mas como isso vai demorar um pouco, porque a nossa cidade ainda está longe de chegar aí no seu 100%, está muito longe, eu acho que a questão era você investir na questão do tratamento do lixo. Eu acho que isso era fundamental, em todos os lugares, em todos os cantos, você ter essa fala, entende? Independente se é um seminário, se é um curso, você ter essa fala. Dizer, no posto de saúde, no mercado, você reproduzir através de cartazes, porque eu ainda sou daquele ditado, né? Ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas se você não vê que aquele lixo que você preparou, que você selecionou, que você lavou, que se ele foi destinado para o local certo, há um desânimo. Então, eu estou fazendo muita questão, né, nessa administração, enquanto vereadora, de questão, porque as cooperativas, tem quanta gente precisando de emprego que você pode incentivar as cooperativas. Eu fui conhecer o centro de triagem que tem aqui em Mogi das Cruzes, está um total abandono por falta de investimento. Então, os trabalhadores numa situação bastante sem condições de trabalho. Então, acho que a gente precisava, assim, ter uma meta, né? Ter uma meta. O saneamento básico é fundamental, que está sendo revisto, mas eu acho que vai demorar um pouco. Mas eu acho que é pegar na questão do lixo, porque todo mundo produz lixo, seja rico, seja pobre, produz lixo. Então, acho que isso precisaria ter um carinho especial de você estar fazendo esse processo de massificação em todos os cantos, em todos os lados, em todos os eventos, reforçando essa ideia. Certo. Bom, agora encaminhando já para o final do nosso programa, queria fazer o que fica, Nádia? Então, precisamos fiscalizar, cobrar, fazer nossa parte. Sim, aí é a cidadania, né? Nós somos os fiscais, né? Então, assim, a gente faz a nossa parte nas nossas casas. Muitas vezes, como a Inês colocou, muitas vezes a gente faz pela questão econômica, né? Então, você economiza água, luz, né? Por conta da economia financeira do bolso, mas a gente precisa olhar como um todo, né? Independente da classe social, o ar é o mesmo, a água é a mesma, né? O alimento que vem da terra é o mesmo, né? Tudo bem que quem tem mais dinheiro pode comer um processado, né? Mas come muito melhor quem come o natural, né? Então, assim, a gente precisa ter essa reflexão, né? De entender que a gente precisa, assim, fiscalizar, cobrar e ter a consciência de que, independente de onde nós estivermos, né? A gente precisa de ar e de água para viver, né? 2 minutos no máximo que um ser humano vai viver. Aliás, menos que isso sem ar. Então, a gente está colapsando o nosso planeta, independente dos poderes econômicos, sociais, ambientais, né? Nós, como seres vivos desse planeta, a gente tem obrigação, né, de cuidar, de fiscalizar e de cobrar
todos que estão à frente da gestão dos nossos recursos ambientais. Perfeito, então fica o recado. Nádia, muito obrigada pela sua participação, agradeço. contribuiu muito aqui para o nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço você, o programa, a vereadora pelo convite, estamos à disposição, né, sempre que formos chamados e convidados. Muito obrigada. Vereadora, obrigada mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço a participação da Nádia, que sempre contribui e sempre traz para refletir. E acho que fica aí uma reflexão para todos nós, que como a Nádia colocou numa das falas, que tem a questão do voto, né? Acho que é importante lembrar isso, que as pessoas votaram assim, com consciência, de fato, a gente saber que uma vida sustentável, uma economia sustentável, ela não está de acordo, né, com algum projeto econômico que está sendo colocado no nosso país, né? Então, acho que isso é importante pensar para a gente conseguir ter realmente uma vida saudável, ter uma sustentabilidade, a gente precisa preservar o nosso meio ambiente. Certo. E claro, obrigada a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima!